Foi sorte, sempre foi milagre. Quem é que já viveu um milagre aí na sua vida? Quem é que já viveu um livramento de Deus? Algum tipo de milagre assim, de qualquer forma, né? Sei lá, um acidente, alguma coisa. Era para mim ir junto e eu não fui. E aconteceu uma tragédia. Era para mim estar lá naquela hora, era para mim estar junto. E aconteceu alguma coisa e eu não estava. Nossa, foi um milagre, né, de Deus. Isso muitas vezes não é coincidência, é propósito de Deus para a vida de algumas pessoas, para alguns acontecimentos específicos. Sempre tem a mão de Deus, o propósito de Deus e principalmente o cuidado dele para as nossas vidas. O cuidado de Deus especial para a vida de cada um. Olha o que diz lá em Salmos 68, 20. Quem trouxe a Bíblia aí, quiser abrir com a gente. Quem não trouxe, não tem problema nenhum também. Vai estar aqui no telão para vocês acompanhar com a gente. Salmo 68, 20. Fala assim: o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Eu queria ler na versão aqui da minha Bíblia também, que eu gosto muito dessa versão, que fala assim: o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Eu gosto muito dessa versão, escapar da morte, está com Ele isso é muito legal. Esse versículo mostra para a gente que existe uma promessa na Bíblia, para cada pessoa, que existe uma promessa na Bíblia sobre o cuidado de Deus, sobre a vida de cada pessoa, sobre como Ele cuida, como Ele livra da morte. Isso é muito bom. Existe uma proteção, eu queria que vocês entendessem isso, prestassem bastante atenção, que existe uma proteção espiritual, uma proteção sobrenatural, sobre aquelas pessoas que são obedientes à vontade de Deus, à palavra, aos princípios, aos mandamentos de Deus. Sobre essas pessoas existe uma proteção sobrenatural, uma proteção espiritual sobre aqueles que andam debaixo da palavra de Deus. Ah, mas e quem não anda? Quem desobedece? Quem leva uma vida longe dos caminhos de Deus? Como é que funciona? Será que tem milagre também? Vamos raciocinar aqui junto comigo. Será que tem milagre em ambiente onde Deus não governa, não reina? Aqui o pastor Dudu, acho que falou, foi a menina, não lembro, que milagre é aquele centésimo de segundo quando Ele domina sobre tudo, né? Quando Ele toma o controle de absolutamente tudo. Quando o sobrenatural intervém sobre o natural. Então, como que vai acontecer o milagre? Como que o sobrenatural vai agir em ambiente aonde Ele não reinar absolutamente, aonde Ele não tomar conta absolutamente, onde não é Ele que está reinando, que está fazendo? De repente pode acontecer, aconteceu uma vez lá comigo isso, tal, era para mim estar junto, era para acontecer, não aconteceu um milagre. Será que aconteceu um milagre? Será que aquele lugar, aquele ambiente, aquele lugar onde te encontrava, será que ali poderia ser gerado um milagre? Será que aquele ambiente era um ambiente de milagre? Ou será que foi um acaso? Foi, sei lá, sem querer, não era para ser? Muita gente acredita também em sorte. Será que foi sorte, né? De não acontecer, de não estar ali? Mas como eu falei, para quem anda debaixo da palavra de Deus e crê em Jesus, são obedientes aos mandamentos, existe uma cobertura, uma proteção espiritual diferente. Deus, Ele é comigo, contigo, com nós todos, o tempo inteiro. Ele sempre está com a gente, o tempo todo. Mesmo quando a gente não lembra dEle. Até mesmo quando eu esqueço dEle, quando eu deixo de lado, quando eu perguntei, né, quem aqui já vivenciou, já passou, já viveu um milagre na sua vida, alguns levantaram as mãos, já viveram. E mesmo vivendo milagres, acontecendo milagres na vida de algumas pessoas, alguns deixam de caminhar com Jesus depois de vivenciar algo sobrenatural.
Por que será? Lembra, algum tempo atrás, volta lá no milagre esse que tu falou que já aconteceu contigo, ou em algo que Deus já fez, a transformação que Ele fez na tua vida, o que passou, sei lá, qual a data, qual o episódio na tua vida, onde mais te marcou a presença de Deus. O meu, com certeza, foi no Revisão de Vidas e alguns dias ali após o Revisão de Vidas. E por que será que mesmo vivendo algo sobrenatural com Deus, vivendo um milagre com Deus, algumas pessoas se afastam dos caminhos de Deus, abandonam a Deus, deixam de viver segundo o propósito de Deus? Eu queria te dizer que a promessa de Deus, ela é eterna, ela não é momentânea, que nós podemos até nos esquecer do que aconteceu, nós podemos até esquecer, levar uma outra vida e pensar, aquilo lá de repente, nem sei se foi milagre, não sei o que aconteceu, sei que aconteceu alguma coisa, mas eu vou me fingir de bobo, vou viver uma outra vida, vou esquecer que aquilo aconteceu e pronto. A gente pode até se esquecer, mas Deus, Ele nunca se esquece da gente. A gente pode até esquecer de Jesus, mas Jesus nunca vai esquecer de ti. E nem do que Ele fez. A gente esquece muitas vezes do que Ele fez por nós. Sabe, Deus, Ele tem feito tantas coisas no nosso Brasil, no mundo, na nossa igreja, nas pessoas tão próximas, a gente vê tantas coisas boas acontecendo, tantos milagres acontecendo, tantas coisas, pessoas mudando, avançando, crescendo, fazendo o que não faziam antes. Mas quando acontece uma coisa pequenininha, quando a gente sente uma dor, muitas vezes tem sido suficiente para ver pessoas terem escolhas diferentes, de não andar mais com Deus, de não andar mais com aquele cara que faz milagre, com aquele cara que fez o sobrenatural acontecer na nossa vida. Às vezes a dor é até grande, às vezes para mim, para ti, para alguns pode parecer coisa boa, mas para quem está sentindo, para quem está passando, dói, é difícil. Mas quem foi que disse que quando doer a gente tem que se afastar de Deus? A gente está fazendo tudo ao contrário. Se quando doer, se quando passar por dificuldade, por problema, eu abandonar a Deus, esquecer os milagres, esquecer da onde Ele me tirou, esquecer o que Ele fez na minha vida, esquecer o que Ele fez na minha família. Quem foi que disse que por causa da dor eu tenho que largar? Eu tenho que caminhar com Jesus, eu tenho que andar com Ele, eu tenho que viver uma vida reta, passar pelo processo mesmo com dor, porque a gente só vai saber o resultado, a bênção, a gente só vai ver a promessa se a gente passar por aquele caminho. Tem muita gente que quando chega, a gente costuma falar, né, você já deve ter ouvido falar isso de deserto, passar pelo deserto. O que é deserto? Passar por dificuldade, um lugar que é quente, que tem areia, que não tem água, que é difícil. Tem muita gente que chega no deserto, para no deserto, levanta uma casa no deserto, mora no deserto e fica ali, passa ali a vida toda. Deserto não é lugar de ficar, não tem como ficar. A areia se move, a terra tem um morro de um lado, daqui a pouco ele já está lá do outro lado, vai tapar casas, vai tapar tudo. No deserto não é lugar de morar, deserto é lugar de passagem. A gente sempre vai enfrentar algum deserto, alguma dificuldade, algum problema na nossa vida, na nossa história, e até o dia da gente encontrar o Senhor, da gente subir para a glória, a gente vai passar por desertos, por dificuldades. Mas prestem bem atenção no que eu falei, a gente vai passar. E esse deserto pode durar bem pouquinho tempo, 40 dias, ou ele pode durar 40 anos, dependendo da nossa escolha, da nossa atitude e do que a gente faz. Tem uma história na Bíblia, que muitos devem ter ouvido falar já, que é impressionante essa história, que fala de fidelidade de Deus, que fala de livramento, e fala de livramento de morte, fala de algo que aconteceu sobrenatural, aquele momento onde eu falei aqui, eu repeti o que falaram no vídeo, né, onde o sobrenatural entra para intervir sobre as coisas naturais.
Vocês já ouviram falar da história de Daniel? Já ouviram falar da história dos 3 amigos de Daniel, ou discípulos de Daniel, podemos dizer assim? Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram dessa história? Eles eram homens fiéis, submissos a Deus, à palavra de Deus, mas eles viviam na Babilônia. Viviam num lugar, numa região onde pessoas adoravam outros deuses. E aconteceu lá que o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, declarou que ao tocar da trombeta, dos instrumentos e tal lá, todos teriam que se dobrar, se ajoelhar perante a estátua de ouro que ele tinha feito. Eu vou pedir para vocês abrirem, a gente vai dar uma passada pela Bíblia, o livro de Daniel 3, o 4 e o 6, onde vamos falar um pouquinho dessa história. Imagina você, temente a Deus, como a palavra fala aqui, que eles eram homens fiéis, submissos à palavra de Deus. Imagina se alguém decreta alguma lei, ou imagina se lá no teu trabalho, na tua casa, onde for, as pessoas adoram outros deuses, tem uma imagem, tem alguma coisa, eles falam, para te entrar aqui e trabalhar, só se tu adorar aquela imagem ali. Se tu quer trabalhar aqui, só se tu adorar aquela imagem. Só se tu fizer isso. Algo que vá contra os teus princípios, vai contra os princípios de Deus. Qual seria a tua atitude, a tua reação? Olha só o que fala lá em Daniel. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Esse foi o decreto do rei. E esse tinha um objetivo. Digamos que desmascarar ou mostrar, apontar, denunciar aqueles que não serviam ao Deus do mundo. E os prazeres, aqueles que se recusavam a fazer o que todo mundo fazia. Hoje em dia, na nossa vida, no dia a dia, no mundo que a gente vive, o mundo o tempo todo tenta fazer isso com a gente. O tempo todo nós somos testados pelo mundo. Mas existe uma guerra atrás disso tudo. Existe uma guerra que é invisível, mas ela é muito real. O tempo todo existe alguém, o nosso inimigo, tentando fazer com que a gente se proste a outros deuses, que a gente abra uma brecha, dê uma legalidade. O mundo espiritual trabalha através de legalidade. E o tempo todo, essa guerra está acontecendo e a gente não vê, a gente não enxerga. O tempo todo, o inimigo está tentando te testar, para saber se tu é fiel mesmo a Deus, ou se tu vai te dobrar diante das coisas do mundo, ou se tu vai te dobrar diante dos prazeres, diante dos pecados, diante das coisas que vão contra os princípios da palavra de Deus, para saber se tu é fiel ou não. Toda hora, o diabo lança uma isca, em todo tempo, em qualquer lugar, até dentro da igreja, até no meio dos amigos da igreja, até no meio das pessoas que vão na igreja, que frequentam a igreja, o tempo todo, tem uma isca, tem uma cilada, ele está fazendo isso. Quem gosta de pescar aí, sabe como é que é, né? Quando tu está pescando e começa a dar umas beliscadinhas lá,
mal beliscou, tu já dá um puxão com força, né? Para ver se vem alguma coisa, né? Para ver se pegou, às vezes nem pega na boca, pega do lado, pega no rabo, na cauda do peixe, pega em qualquer lugar, na nadadeira e gruda. Assim, o diabo também faz. Qualquer beliscadinha que tu dá ali, quando ele larga a isca, ele já puxa com tudo, porque ele quer te pegar de qualquer forma. Mesmo que venha meio de arrasto, mesmo que não venha bem preso, mas começa a dar uma legalidade, começa a abrir uma brecha, uma porta e ele entra. Isso acontece diariamente na nossa vida. O mundo, ele quer a nossa morte. Satanás, ele quer a nossa morte e não a nossa felicidade. Ele não quer a tua vida, a tua fidelidade, a tua entrega. Ele quer a tua morte. Se a gente morder essa isca, morder esse anzol, ele vai puxar. O rei Nabucodonosor, ele queria matar, roubar e destruir. Satanás, ele quer roubar, matar e destruir a nossa vida. Todos aqueles que insistiam em adorar ao Deus eterno, o rei Nabucodonosor queria matar, queria destruir, queria lançar numa fornalha com fogo. A gente já leu, você já conhece, já leu em algum momento a palavra de Deus, já leu na Bíblia em algum momento quando Deus fala isso, né? Que o papel do diabo nesse mundo é esse. E esse rei estava cumprindo direitinho esse papel, o que ele queria fazer. João 10:10, né, nos fala que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Todos os dias nós temos que decidir na nossa vida, se a gente quer ter vida ou se a gente quer ter morte. Todos os dias eu tenho que decidir entre a vida eterna, entre a eternidade ou entre o pecado. Eu queria convidar vocês agora a irem lá para Daniel 3:8, e nós vamos ler o versículo 8, depois a gente vai pular para o 11, e depois nós vamos pular para o 13, vamos seguir do 13 até o 18. Olha o que fala em Daniel 3:8. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Agora pula para o 11 direto para mim. E eles falaram, mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Dá uma seguradinha aqui no 11 agora. Como eu falei, o mundo aí fora, o tempo todo, nós estamos sendo testados, o tempo todo tem uma isca, tem uma armadilha, o tempo todo pessoas estão nos observando e vendo a nossa reação, vendo aquele povo ali que vai na igreja, aquele povo que vai lá na sala da nossa terra, vamos ver como é que eles se comportam, né? Vamos ver o que eles fazem, vamos ver como é que é realmente a vida deles, o dia a dia deles, as coisas, o tempo todo tem alguém nos observando, e essas pessoas nos observando, alguém, na maioria das vezes são as pessoas mais próximas, família, amigos, colegas de trabalho, estão o tempo todo olhando, por mais que eles não falem nada, eles não dão muita bola, tu quer ir lá na igreja, tal, beleza, tranquilo, mas muitas vezes nos oferecem coisas, fazem convites, fazem coisas só para nos testar, para testar a tua fé, a tua obediência, ver como é que vai ser, e por um momento, por um instante, eles podem não fazer nada com aquilo, levar numa boa, fazer, tu aceitar o convite e ir, mas logo ali, eles que estavam observando, vendo, nos testando, eles vão ter uma leitura do que é a igreja, do que a gente tem aprendido na igreja, do que a gente tem feito por conta das nossas atitudes, e aqui foram uns astrólogos, diz ali, falar para o rei que tinha algumas pessoas que não estavam se prostrando, adorando aos deuses de Nabucodonosor. Agora vai lá para o 13.
Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou furioso com eles, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha. Você já conhecia essa história? Quem já conhecia? Quem já tinha lido? Já conseguiu entender? Como eu falei antes, a promessa de Deus ela é eterna. Não importa a circunstância e não importa o que aconteça. A promessa do Senhor é eterna. Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele todos os dias, Ele mostra que está com a gente. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui com nós, Ele está do nosso lado. Ele sempre está com a gente. E olha o que aconteceu com esses 3 jovens, os 3 discípulos de Daniel. Vai para o 24 direto. Daniel 3, 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos do fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo nele. Esses 3 homens tementes a Deus foram condenados à morte, mas Deus salvou a vida deles. Olha que coisa, né? Ele mandou botarem
atearem mais fogo, 7 vezes mais quente a fornalha estava. Os soldados que levaram eles até lá morreram na entrada da fornalha queimado. E o rei olha e enxerga 4 pessoas lá dentro, e eles saem ilesos de lá, homens tementes a Deus. Livrou eles da morte, principalmente, que eu acho isso maravilhoso, livrou eles da vergonha. E quando fizeram isso, nós não vamos nos prostrar, nós não precisamos disso, nós não vamos fazer isso, nós servimos a Deus. Jesus, eu tenho certeza que o quarto lá dentro era Ele. Jesus foi lá dentro com eles, andou com eles, brincou, pulou, dançou sobre o fogo, e ninguém se machucou, ninguém morreu, ninguém se feriu. Enquanto todos olhavam para o fogo, viam aquele fogo, os 3 jovens estavam andando lá e dançando. É isso que acontece com a gente, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus verdadeiramente, e deixa realmente Deus tomar o controle de tudo, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. Deus, Ele nos salva, Ele nos livra de tudo. Muitas vezes, como aconteceu aqui, eles podiam ser salvos antes, podiam nem ter ido para lá, mas você já deve ter ouvido muitas vezes, ou lido muitas vezes isso, com memes, aonde for, na internet, que muitas vezes Deus, Ele não nos livra da fornalha, mas livra na fornalha. Ele faz a gente passar por isso, para que a gente aprenda, saia mais forte, principalmente, nos livra da vergonha, para que todo mundo veja que não tem outra forma, não tem outro jeito daquilo ter acontecido se não fosse por um milagre. E quando isso aconteceu, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles pregaram para uma multidão de pessoas, pelo que aconteceu, pela atitude, sem eles abrirem a boca. Foi uma grande pregação. Eles pregaram. E essa história, ela não acaba aqui, porque lá no 28, olha o que Nabucodonosor fala. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fossem o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego à província da Babilônia. Você pode dar uma salva de palmas? Eu não sei vocês, mas essa palavra, ela é maravilhosa. Por temerem a Deus, com esse milagre, esses 3 jovens, eles pregaram para toda aquela região, fizeram com que todos conhecessem o nome de Deus e quem era Deus. Eu quero fazer você ter uma reflexão agora. Por causa da obediência deles, do que aconteceu e do milagre que essa obediência gerou na vida deles, muitas pessoas conheceram quem era Deus. Muitas pessoas acreditaram em Deus e muitas pessoas se converteram. Eu quero fazer uma reflexão, te convidar a refletir junto comigo. Eu também quero refletir sobre isso, sobre as tuas atitudes. Eu sobre a minha atitude. Como que tem sido? Será que eu tenho pregado para as pessoas através da minha vida? Será que o que Deus tem feito na minha vida, as coisas que têm acontecido na minha vida, será que isso de alguma forma tem apresentado, mostrado Deus para as pessoas? Que nem aconteceu com aqueles homens? Ou será que nas primeiras oportunidades que a gente tem de se prostrar perante a outras coisas, a gente se prostra? Sabe, Deus, a forma que Deus age, ela é maravilhosa.
E a forma, muitas vezes, que nós agimos, ela é vergonhosa. Porque a primeira coisa, primeira oportunidade que vem, olha o que esses homens fizeram, eles estavam abrindo mão da sua vida. Falaram que iam jogar eles numa fornalha, morrer vivos, morrer queimados vivos e amarrados. E mesmo assim eles falam, eu não vou me dobrar. E coisas tão pequenas que acontecem hoje em dia, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente já se prostra. Eu falei antes aqui no início de dificuldades, a gente se prostra às vezes perante convites, aquela isca que eu falei, que o inimigo lança, que ele joga para a gente vai lá e pega. O que é isso? A gente está aceitando, está se prostrando. A gente não consegue, muitas vezes, segurar a nossa vida alinhada, reta com Deus, por causa de coisas pequenas e passageiras. E quando a gente faz isso, a gente está dando um recado totalmente ao contrário do que Sadraque, Mesaque e Abednego deram para aquela multidão de pessoas. E as pessoas conheceram um Deus. E olhando para a nossa vida, olhando para as nossas atitudes, muitas vezes elas conhecem outro Deus. E pensam assim, bom, eu não quero esse Deus. Se é para ser assim, se é para acontecer dessa forma. Eu tenho uma coisa que eu penso comigo sempre. Eu vi muita gente abandonar os caminhos de Deus, né? Deixar Deus de lado. Eu vi muitos líderes abandonarem os caminhos de Deus por coisas passageiras, para viver coisas que hoje nem vive mais, e se perderam, abandonaram Jesus. Essa para mim é a coisa que eu acho mais triste, que mais me dói da mensagem que é passada para as pessoas, para os familiares, para quem vem no culto depois do revisão de vidas e vê a gente falar bonito aqui, emocionado do que aconteceu. Isso para mim é o que mais me dói. E eu sempre penso assim, cara, eu não quero ser mais um desses que passa 2 anos, 3 anos, 10 anos na igreja e daqui a pouco sai fora e está vivendo uma vida que nem vivia antes, que nem todo mundo vive, pronto. Eu sempre penso isso, que eu vi muita gente com muitos dons, com muitos talentos, jogar tudo fora, tudo que Deus deu, jogar tudo fora. E eu nunca fui um cara cheio de dom, cheio de talento, para nada, nem para falar, nem para pregar, eu nem sei como é que eu consigo fazer isso, só que eu sempre fui teimoso, insistente, eu sempre pensei, eu não vou desistir, eu não vou largar, eu vou até o final. Tem muita gente boa, talentosa, cheia de dom, mas que desiste fácil, para ali no início. Eu não sou um cara cheio de dom, não sou um cara cheio de talento, mas eu não desisto. E não importa o que acontecer, na boa, na ruim, onde for, eu decidi que eu vou andar com Jesus. Eu decidi que eu vou continuar, mesmo sem, sei lá, o que acontecer. Nada, hoje, eu sei quem eu sou, eu tenho uma certeza de que não importa o que aconteça. Por que eu vou largar Deus? Por que eu vou deixar de andar com Deus? Ah, mas se eu errar, se eu pecar, se eu cair, vão levantar, vão tentar de novo, já errei, já pequei, já caí, já fui de novo aos trancos e barrancos. Mas largar Deus, acho que nada, não existe motivo, nada, para a gente abandonar, andar com Deus. Porque não tem, esse caminho não tem como dar errado. Então, essa decisão ela é muito importante, porque quando a gente faz isso, a gente consegue mostrar, eu tenho uma resposta positiva que eu vejo na minha vida com isso hoje, é que no início meus amigos, minha família, o pessoal me fazia muito convite, o pessoal dava muita risada na minha cara, eu chegava nos lugares, festa de família, eles falavam, chegou o pastorzinho, chegou isso, aquilo, chegou e fez de tudo na vida, agora está aí, quer ir na igreja, ficava folgando, rindo da minha cara, todo mundo. E hoje em dia, uma coisa positiva nisso tudo, eles me respeitam, eles respeitam a minha posição, eles respeitam a vida que eu decidi levar, respeito isso para mim vale demais, isso para mim vale muito. Quando eu decido andar com Deus, eu não decido, não tem nenhuma vírgula, não tem um porém, mas se isso acontecer, mas se aquilo outro. Decida andar com Deus, o resto vai acontecer. Decida andar no caminho de Deus, o resto vai acontecer. Eu quero muito ser um líder, eu quero ser líder de célula, eu quero oportunidade, eu quero isso, eu quero aquilo. Primeiro decida andar com Deus, primeiro decida abrir mão do pecado, primeiro decida, tenha a atitude de deixar algumas coisas de lado, de saber que tu vai ter que renunciar. O resto vai acontecer, vai se tornar um líder,
vai se tornar um líder de equipe, vai se tornar um pastor, vai se tornar o que tu quiser, mas primeiro tem que decidir andar com Deus. Se não decidir andar com Deus, não tem como. Eu quero andar, eu quero líder, eu quero ser líder, eu quero posição, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não quero andar com Deus, eu não quero abrir mão de coisas pequenas. Não vai acontecer. Quando a gente não abre mão, não renuncia, o ambiente que eu estou vivendo, as coisas que eu estou fazendo, não são um ambiente que nem o que eles geraram, o que eles faziam, Sadraque, Mesaque e Abednego faziam, não vai ter milagre. Eu estou buscando milagre, eu quero um milagre para a minha vida, eu quero isso, aquilo, mas eu não sou obediente, eu não temo a Deus, eu não renuncio, eu não quero largar o pecado, eu não quero largar aquela conversinha no WhatsApp, eu não quero largar aquela pornografia, eu não quero deixar os contatinhos, não vai ter milagre, não vai acontecer, eu sinto muito, não vai acontecer. Decida andar com Deus, passe pelos processos, seja curado pelo Espírito Santo de Deus, o resto é o resto, o resto vai acontecer. Jesus nos chamou, Ele não nos deu o Espírito Santo para que eu saia pulando, gritando, sapateando, Ele me deu o Espírito Santo de Deus para que eu seja transformado e fale do amor dEle. O Espírito Santo de Deus, Ele não vai, se tu quer muito ser cheio do Espírito Santo de Deus, entenda, quando tu for cheio, é para te sair e encher as outras pessoas aí fora também. Não é para te falar em línguas, não é para te falar bonito, tocar bonito, fazer bonito, não. Para orar em línguas, não. Quando o Espírito Santo de Deus nos enche, é para que a gente seja transformado, e que para essa transformação gere dentro da gente uma coisa diferente, a ponto de eu abrir a minha boca e falar disso. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, para você poder transmitir a palavra de Deus e transmitir o Espírito Santo de Deus, e ponto final. Mas e o resto? Eu quero ser líder, o resto vai acontecer. Se você é temente a Deus, não tem porquê você não ter a sua célula, você não crescer no ministério, você não ganhar pessoas para Jesus, mas primeiro, precisa haver essa decisão. Sem essa decisão, não tem como. E é isso que vai acontecer com vocês. Quanto mais obediente você for à palavra de Deus, mais íntimo de Jesus você será, mais forte você estará para vencer as ciladas e armadilhas que o inimigo colocar. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não venceram sozinhos, tinha mais um com eles lá dentro. E eles não venceram aquilo naquele momento somente, não. Eles venceram o fogo, saíram com vida de lá, porque eles tiveram toda uma caminhada obedecendo. Assim como eu costumo falar, tu não diz não para o pecado, na hora que o pecado aparece ali pronto, eu vou dizer não e vou sair correndo. A tua vida com Deus, a tua vida de oração, o teu dia a dia, as escolhas que tu tem, é que vão fazer tu conseguir perseverar e dizer que não. Agora, se a tua vida for uma vida onde tu faz escolhas erradas, quando o pecado chegar, tu vai estar fraco. Quando o pecado chegar, tu já vai ter aberto um monte de brecha, um monte de coisa, aquele pecado já está na cabeça há muito tempo, as coisas já estão acontecendo há muito tempo, e quando ele chegar realmente na tua frente, tu está fraco, vai acontecer e pronto. Não existe morte para aqueles que andam com Deus, e assim será também na sua vida. A sua obediência irá levar muitas pessoas de volta ao altar. Você será testemunho vivo de que ser fiel a Deus é a melhor escolha. Alguém aqui tem dúvida de que ser fiel a Deus é a melhor escolha? Eu queria que tu pensasse nisso. Se tu tem dúvida de que essa é a melhor escolha, eu acredito que não. Então, se a tua resposta foi sim, que servir a Deus é a melhor escolha, ser obediente, fiel a Deus é a melhor escolha, por que não ser obediente, fiel a Ele então? Por quê? Para conquistar alguma coisa aí no mundo afora, alguma coisa passageira? Para conquistar alguma coisa se tu conquistar tudo que o teu coração quiser, tudo que tu sonha ter, tudo que o mundo pode te proporcionar, se te jogar na fornalha, tu vai morrer queimado na entrada dela, que nem morreram os soldados.
só por causa de coisas pequenas, coisas fúteis, coisas que tu jogou fora a promessa de Deus e o que Deus te deu por causa de coisas pequenas. Agora, se tu for temente a Deus, tu acredita realmente que servir a Deus e ser fiel é o melhor caminho, sirva a Deus e seja fiel. Não importa onde você estiver, não importa se tu está no teu trabalho, onde tu anda, com quem tu anda, onde tu estiver, seja a mesma pessoa, seja fiel a Deus, seja temente a Deus. Faça aquela boa e velha perguntinha, quando aonde tu estiver, ou quando chegar alguma proposta, alguma oferta para ti, não souber o que fazer, o que responder, aquela boa e velha perguntinha: o que será que Deus fazia no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar agora? Tu vai ter resposta na hora, se é certo, se é errado, se é ruim, se é bom, se eu devo fazer ou se eu não devo fazer. É só tu fazer para ti mesmo aquela pergunta, numa fração de segundos: o que Jesus faria agora no meu lugar? E assim você começa a construir uma vida de obediência, uma vida de decisão, dia após dia, decidindo andar com Jesus. Alexandre, mas parece fácil, né? Tu falando aí parece fácil, para ti eu acho que é fácil, não é nada fácil. A mesma coisa que vocês passam eu passo, a mesma coisa que a gente passa, o pastor passa, nossos bispos passam, acontece para todo mundo. Porém, quanto mais eu decido, mais distante eu fico das ciladas. Tem cilada que passa, que a gente nem vê como cilada, mas a gente até brinca, olha ali, ó. Quando a gente está com a vida com Deus, a gente está forte, está bem. Tem coisas que acontecem e passam pela gente despercebido. Agora, quando eu estou fraco, qualquer coisinha é cilada. Qualquer coisinha é chance para eu escorregar, para eu pecar, qualquer coisinha que acontecer. Mantenha a sua vida focada nisso. Eu vou andar com Deus, eu vou servir a Deus, e eu decidi, a partir de agora, eu ando com Deus. Se tu decidir isso agora, firma isso, firma essa decisão, não importa o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, o que aconteceu nos últimos dias, ou nas últimas horas antes de tu vir para cá, decide isso agora. Decide a partir de agora: eu vou andar com Deus, a minha vida vai ser andando com Deus, e daqui para frente, sustenta isso. Fácil não vai ser, mas sustenta isso, e tu vai ver os milagres começar a acontecer na tua vida. Sustenta, decide, o que tiver que abrir mão, abre mão. No fundo, tu sabe o que tu tem que abrir mão, o que tu tem que parar de fazer. No fundo, tu sabe que aquilo que tu tanto cai, tu tanto luta, porque tu não consegue deixar, no fundo sabe que é aquilo ali que está acabando com a tua vida, que está te puxando cada vez mais, está que nem uma âncora grudada em ti que não deixa tu andar, está enterrado na areia, está cravado, pesando, te deixando ali, não deixa tu sair do lugar, não deixa tu dar um passo, não deixa tu andar. No fundo, se tu parar para se analisar, parar para ver, olhar para dentro de ti, tu sabe muito bem que aquela coisa que mais é difícil, que mais não consegue, que mais muitas vezes tu cai, tu para ali, é justamente aquilo que tem te impedido de viver os milagres que Deus tem para a tua vida. Isso acontece para todos nós. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu falei no início que nós íamos começar o culto no altar e que nós íamos encerrar o culto no altar.